2h39, estamos de volta, de olho no tempo. Olha, neste momento em Presidente Prudente algumas nuvens, tempo parcialmente nublado. Até choveu durante a madrugada aqui em Presidente Prudente, mas foram pancadas leves. Não passaram de 3 milímetros aí as pancadas de chuva, hein? Só que nós vamos chegar a uma época em que vai ficar muito seco. É aí que é necessário um trabalho de prevenção para evitar focos de incêndio. Márcio José, que está na operação neste momento aqui da Jovem Pan News, tem a memória tão boa quanto a minha para lembrarmos agosto de 2024, aquela época de seca, um grande foco de incêndio que atingiu uma vegetação entre Lucélia e Salmourão. As duas cidades, praticamente toda a população foi ao posto porque estava todo mundo com problema respiratório. Foi um caos naquele momento aqui na região oeste do estado de São Paulo. E a Defesa Civil do Estado está dando início aí aos treinamentos da Operação São Paulo Sem Fogo. O objetivo é preparar os municípios para o período de estiagem, com foco na prevenção e combate a incêndios. A primeira capacitação ocorreu na Grande São Paulo e reúne ações em diversas regiões do estado. Gentilmente, ao vivo, eu converso agora com o Coronel Barufaldi, diretor do Departamento de Proteção e Defesa Civil do Estado de São Paulo, para entender como será a atuação neste ano e os desafios para o período seco. Antes de mais nada, Coronel, falei o nome correto do senhor? Boa tarde, corretíssimo, acertou em cheio. Uma das coisas mais importantes desta vida é acertar o nome da pessoa, principalmente do entrevistado, não é, Coronel Barufaldi? Mas o nome é complicado, né? Não, e eu fico muito feliz pela gentileza que o senhor tem, com a agenda que o senhor tem em atender nós aqui da Jovem Pan News Presidente Prudente, pelo menos por alguns instantes, para trazer essa informação tão importante, já que o período de estiagem, principalmente aqui na região oeste do estado de São Paulo. Eu lembro que em algumas temporadas nós tivemos grandes focos de incêndio, tanto na mata, que nós temos ali nas imediações de Presidente Epitácio, nas margens do Parque Estadual do Morro do Diabo, na Mata do Furquim, na zona norte de Presidente Prudente. E estas ações são ações para o combate a esse tipo de ação, não é? Isso, Thiago, um prazer estar com vocês aqui, com todos os ouvintes, uma honra para a gente, estamos sempre à disposição. E é isso aí, né? Estamos nos preparando para esse período aí de estiagem. Estamos saindo do período de chuvas, né? E hoje em dia está cada vez mais constante isso, né? A gente tinha antigamente uma trégua, né? Saía do período de chuva, tinha uma trégua aí, 2 meses aí mais ou menos um pouco mais tranquilo, vamos dizer assim. E aí começava a estiagem, os problemas de seca, de incêndios, né? Mas parece que isso está cada vez esses períodos estão mais próximos um do outro. A gente acabou de encerrar a Operação Chuvas, dia 31, agora de março, e estamos aí na primeira semana de abril, já estamos tendo ainda algumas ocorrências ainda relativas às chuvas, com enchentes, enxurradas, e estamos tendo já ocorrências de incêndio florestal, de fogo em mato, né, no mesmo período, na mesma época. Então, é uma preparação constante aí para encarar esses desafios, né? Já iniciamos essa fase preparatória, fase amarela, que a gente chama, né? Estamos na fase preparatória para encarar esse período de estiagem que esse ano, infelizmente, tem aí uma previsão de ser severo de novo. Já tem esse alerta, Coronel, que o período de estiagem vai ser bastante severo para 2026? O que a gente tem nas previsões meteorológicas, né, é que nós teremos um inverno um pouco menos rigoroso, um inverno com temperaturas um pouco mais altas em comparação com outros anos, e teremos um pouco menos chuva, teremos pouca chuva, temperatura elevada, ou seja, baixa umidade do ar, porque com pouca chuva, a umidade do ar acaba ficando mais baixa, a temperatura eleva e agrava esse problema, né, da umidade do ar. Então, isso se aliando a ventos, são os 3 fatores principais aí que potencializam as ocorrências de fogo em mato e incêndios florestais. Então, a nossa preocupação é essa, né? E para esse ano, a gente tem um cenário, segundo os modelos meteorológicos, né? Claro que conforme o tempo vai passando e vai chegando mais perto dos meses de julho, né? Os meses mais críticos é agosto, a gente vai tendo mais detalhes, mas o prognóstico aí ele não é tão bom, não é tão favorável. Segundo os meteorologistas, vamos ter temperaturas um pouco mais elevadas e umidade do ar mais baixa por conta da ausência de chuva. Coronel, antes de mais nada, eu quero agradecer também a Bruna Almeida.
ela que fez a intermediação com a nossa entrevista, ela que é da assessoria de imprensa acredito eu que do Departamento de Defesa Civil do Estado de São Paulo. E quando nós afinamos o assunto da nossa conversa, talvez a pergunta que eu vou lhe fazer, o senhor talvez não tenha a resposta. Pode ser que não tenha, mas se não tiver, não tem problema, porque vai ser uma pergunta muito específica, tá bem? Aqui na nossa região, nós temos muitos fragmentos de Mata Atlântica. Ali no Parque Estadual do Morro do Diabo, nós temos algumas áreas também próximas aqui a Presidente Prudente, temos a mata da Cidade da Criança. A Defesa Civil tem algum trabalho específico para a proteção destas áreas, que são áreas de conservação, áreas de preservação, para que evite, por exemplo, o fogo, como salvo engano, foi 2021 ou 2022, que tivemos na mata do Forquim, que fica na zona norte de Presidente Prudente, um grande foco de incêndio. Tem esse trabalho também, ô coronel, para evitar incêndio nestas áreas verdes, que são áreas de preservação, áreas de mata? Com certeza. O trabalho preventivo, né, ele engloba tudo, né? As áreas de mata, de preservação, as áreas... A gente tem muito problema também em plantações, né, principalmente cana. Então, as orientações e as ações preventivas, a gente tem programas nas escolas. Eu estou falando como coordenador estadual, né? Claro que os municípios, né, com certeza também tem ações mais pontuais, mais específicas. A gente que, como coordenador estadual, desenvolve todo um trabalho voltado para a prevenção, inclusive com os treinamentos nas escolas, né? A gente capacita os professores para trabalho junto às crianças, que criança é um divulgador muito potente, né? Criança, ela cobra o adulto, ela divulga, ela aprende já, né? Então já é um trabalho também a longo prazo. E as ações envolvem todas as áreas, né? Independente dela ser uma área de mata ou uma área de plantação, ela engloba tudo, né? A gente tem que pensar na preservação do meio ambiente como um todo, né? Porque não tem jeito, às vezes o incêndio ele não está numa área de mata, mas está próximo e ele vai se propagar e vai atingir essa área de preservação também. Foi o caso, por exemplo, que eu citei... todos os locais. Ô, coronel, foi o caso que eu citei agora há pouco, eu lembro, foi em 2024, uma sexta-feira à tarde, ali entre Lucélia e Salmourão, 2 municípios da Alta Paulista, um grande foco de incêndio, e ali é uma área canavieira também. A Defesa Civil tem alguma ação em conjunto com essas empresas, por exemplo, alguma usina sucro-alcooleira, já que elas têm uma grande área de cana-de-açúcar e com o tempo um pouco mais seco, o fogo num canavial vai que vai, não é, coronel? Com certeza, o canavial ele tem um potencial de queima muito grande, né? E temos trabalho, né, com essa parte da indústria sucro-alcooleira, ela é um grande apoiador desses eventos, então eles estão sempre conosco, né? Inclusive nas oficinas que nós estamos tendo agora de preparatórias, a Secretaria de Agricultura também, a Secretaria Estadual de Agricultura está com a gente também, e a captação desses recursos, né, esse apoio das usinas é de suma importância, tanto para a Defesa Civil quanto para as ações do Corpo de Bombeiros também no combate, né, que nessa hora é uma integração de todas essas forças e os recursos, a estrutura que as usinas têm, né, de caminhões, né, com certeza de efetivo também, de pessoas, né, voluntários, tudo isso é coordenado pelas defesas civis municipais e por nós também nos grandes eventos, e essa força toda é direcionada para fazer os combates, sim. Com certeza a indústria apoia demais a gente. Bom, e alguns municípios precisam fazer esse trabalho aí de forma até mais ostensiva. Eu cito alguns municípios aqui da nossa região, coronel, como por exemplo, Teodoro Sampaio, Mirante do Paranapanema, Rancharia e Martinópolis. Qual é a peculiaridade que esses 4 têm? Uma grande extensão territorial, uma área muito grande. E Rancharia, o Márcio José, que está aqui na operação, vai se lembrar também, e o ouvinte aqui da Jovem Pan News, em setembro de 2019, um grande foco de incêndio às margens da rodovia Homero Severo Lins teria sido a causa de um acidente com uma ambulância que matou 4 pessoas que estavam voltando da hemodiálise que eles faziam aqui em Presidente Prudente. Então, o incêndio ele não é perigoso, por exemplo, só para a fauna, para a flora,
para estragar, por exemplo, a biodiversidade que tem dentro do solo, com a matéria orgânica e todos os micro-organismos e nutrientes que estão ali para o abastecimento da flora e das plantas que tem. Mas, por exemplo, essa fumaça que se produziu naquela época teria sido o motivo de uma colisão frontal entre um veículo e ambulância, onde pelo menos 4 pessoas morreram. Esses focos de incêndio são realmente perigosos. E tem algum trabalho, alguma orientação para as estradas ou as margens de estradas também, Coronel? Com certeza. Quando a gente está nesse período, né, desse monitoramento, né, do atendimento dessas ocorrências relativas a incêndios florestais, a gente monta aqui, né, isso eu estou falando de uma maneira mais global para o estado todo, aqui no nosso, como coordenadoria estadual, e isso acontece também localmente aí nos municípios, né, montam-se gabinetes de crise, onde tem representantes de todos os órgãos envolvidos, né, órgãos públicos, né, órgãos privados, né, todos os que atuam na emergência estão envolvidos. E sempre vai estar presente membros aí do policiamento rodoviário, seja estadual, seja federal, né, dependendo da rodovia, e esse cuidado é tomado. A gente monitora juntamente com eles, DR também, né, outros órgãos aí que cuidam das rodovias, a gente monitora com eles, então quando a gente detecta aí esses focos de incêndio tomando conta de rodovias, é feito sim um trabalho também de sinalização, né, claro que é um trabalho bastante difícil, pela quantidade de rodovias que a gente tem no estado, né, não é um trabalho fácil, e nesse período a quantidade muitas vezes de focos de incêndio que tem, então é um trabalho bastante difícil, mas esse trabalho é feito com os órgãos estaduais, federais, e também com as concessionárias, né? As concessionárias de rodovias também trabalham forte nisso. Hoje muitas rodovias têm monitoramento por câmeras, né? Então é feito todo um trabalho assim de avisar por rede social, né? Hoje tem o uso das redes sociais para divulgação de informação totalmente já sedimentado, então a maioria das estradas aí, ou das concessionárias, elas têm redes de informação para que o usuário tenha ciência do que está acontecendo. E é importante salientar sempre que as pessoas, quando detectarem alguma situação dessa maneira, é melhor às vezes encostar o carro, liga o alerta, né, e aguarda para trafegar, né. A gente sabe que é uma situação bem complicada, fumaça em rodovia, que pode causar acidentes gravíssimos, aí, como esse que você citou. Bom, depois de prestarmos algumas orientações para você que está acompanhando aqui a Jovem Pan News Presidente Prudente, e entender um pouco mais sobre a Operação São Paulo Sem Fogo que está por vir, Coronel, de forma prática, o que vocês já realizaram, o que vocês estão realizando e como esse trabalho de integração da Defesa Civil, até mesmo com outros órgãos ou com as defesas civis de cada município, como tem sido esse trabalho de treinamento? Bom, então a gente tem o nosso trabalho aqui, ele já, como coordenador estadual, ele já começa bem antes, né? Então a gente já está muitos meses antes, nós já estamos preocupados com as ações, né? Uma das linhas é aparelhamento dos municípios, ajudar os municípios com equipamentos. Com caminhão-pipa, a gente tem investido pesado, né? O governo estadual tem investido pesado, nosso governador está dando um apoio bastante grande nessa área, para aquisição de caminhões-pipa, né? Nosso caminhão-pipa é uma ferramenta importantíssima nesse período, seja para o desabastecimento de água, né, para ele levar água, como para o combate ao incêndio direto ou em apoio ao Corpo de Bombeiros. Então a gente vem fazendo aquisição de muitos caminhões-pipa para os municípios, né, temos nosso ideal aí, é claro que isso depende muito de recurso, né, mas estamos trabalhando firme para chegar nos 645 municípios, né, que sejam atendidos aí com um caminhão-pipa. Temos também o aparelhamento com veículos 4x2, caminhonetes, e 4x4 também, equipados com tanque de 400 ou 600 litros, né, que consegue ali fazer uma contenção de um pequeno foco de incêndio, que o incêndio geralmente ele começa pequeno, o incêndio florestal, ele começa ali um pequeno foco, né, às vezes é uma bituca de cigarro que vai, né, um pequeno foco de incêndio que vira uma tragédia. Então, se ele for detectado com rapidez e o município ali, né, o que estiver mais próximo, ele tiver condições de fazer esse primeiro combate, está se evitando uma grande tragédia. Então, a gente trabalha bastante nesse equipamento dos municípios, nesse apoio, também distribuição de kits. Nós temos as oficinas preparatórias, né? Nós começamos semana passada esse trabalho nas oficinas, e a Defesa Civil Estadual, ela divide o estado em regiões, né? Então, toda região vai receber uma visita nossa lá, de toda uma equipe multidisciplinar, para fazer essa oficina
que tem lá ó, instruções teóricas e práticas, e também entrega de alguns kits para ajudar também as defesas civis municipais. Kits de equipamento de proteção individual para a gente, enxada, facão, material de sapa, né, lanterna, luvas, sopradores, abafadores, né, materiais básicos aí para se fazer ali um combate ao incêndio florestal. Então, tudo isso aliado ao nosso monitoramento, que segue 24 horas, né, em conjunto com todos os outros órgãos também envolvidos. Nessas oficinas também a gente tem presença de pessoal da CETESB, da Agricultura, da Secretaria do Meio Ambiente, cada um com um tema, né, para trazer atualizações, né, trazer informações para os agentes. E todo esse trabalho aí junto ao município para a gente ter uma força integrada bem grande, né, para poder enfrentar. Primeiro, fazer a prevenção, conscientização. A gente conscientiza muito as defesas civis municipais a usarem os mecanismos de comunicação, né, usarem a imprensa, usarem as redes sociais para divulgar também dicas, cuidados, né, para se evitar as ocorrências. E também na hora de ter que dar uma resposta, a gente está também preparado, funcionando realmente a Defesa Civil como uma coordenadoria que congrega os esforços ali de todas as secretarias, de todos os órgãos municipais, de todas as agências que podem ajudar nesse momento, particulares também, e a Defesa Civil funcionar como uma coordenadoria